O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos pouco a pouco nos aproximando da celebração da Páscoa do Senhor, esse momento central da fé cristã, da fé católica, e percebemos que pelas leituras nós vamos compreendendo pouco a pouco o mistério da entrega de Jesus, da oferta de Jesus que ocorreu por causa de toda a humanidade. Mas o Evangelho de hoje, ele faz-nos perceber que Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreria, Jesus teria morrido se fosse simplesmente por uma pessoa. Isso fica muito evidente porque vocês perceberam que o Evangelho de hoje, ele é uma continuação. É importante que nós entendamos o contexto da leitura para que a gente não crie pretexto de interpretação, não é? A leitura do Evangelho de hoje está na sequência da ressurreição de Lázaro. Jesus realizou este grande sinal na vida de Lázaro e interessante, notem, por causa disso, as autoridades religiosas tomaram a decisão de matar Jesus. Vejam que foi por causa da ressurreição de Lázaro, deste sinal de vida, de ressurreição, que as autoridades religiosas decidiram matar Jesus. E percebam que aquilo que acontecia com Lázaro, agora acontece com Jesus. Por causa disso, Jesus não podia mais andar publicamente. Ou seja, Jesus toma o lugar de Lázaro. Jesus tomou o lugar de cada um de nós, porque aquela condenação que pesava sobre nós, aquela sentença que pesava sobre cada um de nós, o Senhor a carregou. Jesus a assumiu. Jesus assumiu o meu pecado, o seu pecado. Jesus assumiu a nossa condenação. Vejam, isso é tão forte que eu voltei um pouco na leitura da ressurreição de Lázaro para compreender qual era o efeito daquela realidade. O Evangelho de São João, ele é muito simbólico, ele é carregado de sinais que nós precisamos compreender bem. Vejam, no final da ressurreição de Lázaro, daquele texto, aparece assim, Jesus dando uma ordem àquelas pessoas que estavam ali próximas daquele acontecimento, do túmulo onde Lázaro estava, e disse: desamarrai-o e deixai-o ir. Vejam, aqui o Evangelho apresenta
as mãos daquele homem atadas, os pés atados e o rosto coberto com um pano. Aquele que estava morto, aquele que era incapaz de realizar essas três coisas, porque nas mãos estão representadas aqui três realidades: a capacidade de receber, a capacidade de partir e de repartir. Aquele homem estava impossibilitado de dar, de receber, de fazer a síntese de alguma coisa, porque as suas mãos estavam atadas. Depois os pés também estavam atados, ele estava incapaz de caminhar, ele era incapaz de seguir, de caminhar na direção de algo, também impossibilitado do movimento. E depois o seu rosto estava coberto com um pano. Aquele que deveria ser o reflexo de Deus, agora está coberto. É esta a graça que Jesus realiza na vida de Lázaro e na vida de cada um de nós. O mistério da cruz de Cristo trouxe para toda a humanidade, para mim e para você, trouxe de novo a capacidade de dar, de receber, a capacidade de caminhar, de ir na direção do outro, a capacidade de ser o rosto de Deus, de ser a expressão de Deus na vida das pessoas. Vejam que grande graça nós recebemos, porque o que aconteceu na vida de Lázaro acontece na vida de cada um de nós. Esta graça de ter o Senhor que assume a nossa condição, o nosso lugar, para nos colocar de novo na vida, para nos colocar de novo na vida das pessoas, para ser um dom na vida das pessoas, para manifestar o nosso amor, o nosso cuidado pelo outro, para caminharmos na direção do Pai do céu, para que o nosso rosto possa resplandecer a glória de Deus. Só que realizar isso teve um preço muito alto. Jesus, para devolver a vida a mim e a você, pagou um preço muito alto. E antes de viver o martírio da cruz, porque Jesus experimentou o martírio cruel da morte na cruz, Jesus experimentou o que poderíamos chamar de martírio do diálogo, porque Jesus não foi compreendido. O autor da vida, aquele que dá a vida, que restitui a vida, não foi compreendido. Percebam que no evangelho de hoje não existe diálogo. Jesus não foi chamado justamente para apresentar-se diante das autoridades, para demonstrar de fato quem era Deus. Eles não queriam ouvir isso. Os ouvidos estavam fechados. Não existia diálogo da parte das autoridades religiosas da época de Jesus. Ele sofreu a dureza do martírio, do diálogo. É tão difícil, é tão ruim quando a gente percebe que determinados diálogos são inúteis, não é? Quando você percebe que não existe abertura da outra pessoa de acolher a sua verdade. Como é difícil quando no diálogo nós também percebemos que ele é inútil. Você falou, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Um conselho, algo que você corrigiu alguém, uma correção fraterna. Como é difícil quando nós não encontramos a via do diálogo. E quanto é necessária hoje esta realidade na vida de todos nós. Quanto é necessária essa realidade. Porque basta que alguém pense diferente e nós já excluímos essa pessoa. Até a pessoa pode fazer o bem, mas se ela não professa a fé no Deus que eu professo, ela está excluída. Jesus passou pela dureza do martírio do diálogo. Jesus pagou um preço altíssimo, a sua própria vida, por querer restituir a vida a cada um de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor Jesus, aquele que nos deu o dom da vida, está de novo padecendo o suplício da cruz, de uma maneira diferente, porque agora não daquela forma cruel, mas agora Jesus no coração é martirizado, debaixo do peso dos nossos pecados. Por isso eu convoco a cada um de nós, a todos nós, que estamos nesse momento nos preparando para viver uma Semana Santa diferente, mas
não menos agraciada, porque a salvação de toda a humanidade já foi alcançada por todos nós na cruz. Da cruz de Cristo já brotou a salvação para toda a humanidade. Nesta hora, você que acompanha esta celebração da Eucaristia, acolha esse dom da redenção na sua vida. Jesus entrou definitivamente na minha história e na tua história. Jesus restituiu a vida a cada um de nós, com o seu sangue derramado na cruz, com a sua oferta de vida na cruz. Acolhamos esta boa nova, acolhamos a intervenção de Deus na nossa vida, acolhamos esta graça que nós recebemos, Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor. Você que acompanha essa celebração agora, reze no seu coração, peça esta graça para todos os cristãos do mundo inteiro, para todos os povos, porque Jesus morreu por toda a humanidade. Que todos nesta hora, sobretudo aqueles que estão impossibilitados de rezar, de viver esse momento, porque estão afetados pelo vírus, estão afetados por essa pandemia, estão desempregados, estão nos leitos de hospitais. Rezemos nesta hora também com muita gratidão no coração a todos os profissionais de saúde que estão dando a vida nos hospitais, que correm risco todos os dias para atender o povo de Deus que sofre. Deixemos que no nosso coração agora brote uma gratidão imensa por esses filhos de Deus espalhados no mundo inteiro, aqueles que estão trabalhando noite e dia para que também chegue até as pessoas medicamentos, a vacina, os cientistas, aqueles que estão se desdobrando noite e dia para estudar sobre esse vírus, que do nosso coração agora brote esta gratidão ao Pai do céu pela vida dessas pessoas que se doam, que se entregam, que se assemelham também a Jesus Cristo, o Senhor, por amor à humanidade. Nós te bendizemos, Pai do céu, por esse dom. Nós te bendizemos, Pai do céu, por todas as pessoas. Te bendizemos porque tudo isso só é possível, porque esses gestos de amor brotam e têm origem na tua cruz, porque foi o Senhor que nos ensinou isso. Foi o teu sacrifício na cruz que nos ensinou a amar os nossos irmãos, a dar a vida pelos nossos irmãos. Nós somos gratos, Jesus, porque o teu sacrifício na cruz é modelo para o amor em toda a humanidade. Bendito seja o Senhor. Nós te glorificamos por isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.